Minha filha de 7 anos vê o irmãozinho menor comendo e faz ânsia de vômito. Viu o irmãozinho vomitando e também vomitou junto com ele. Viu o irmãozinho levantando do pinico e vomitou. Foi se limpar a partir do número 2 e vomitou. Sujou a mão por acidente e vomitou. Enfim, agora não vai mais ao banheiro na escola com receio de sujar a mão. Ter nojo de tudo é normal? Vamos sair dessa fogueira? Está começando mais um programa Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa. Estudos mostram que a reação de nojo emitida pela criança pode ser aprendida a partir das reações dos pais. Eca! Uma reação do adulto poderá produzir na criança essa mesma reação. Ver alguém com cara de nojo produz uma ativação neuronal, similar àquela produzida pelo contato com o próprio estímulo que produz o nojo, com o vômito, com as fezes, com coisas assim. Em crianças, há a hipótese de que a sensação de nojo nelas é iniciada por observar a resposta de repulsa dos pais. Assim, a criança vai reproduzindo a expressão facial dos pais nesse contexto e isso provoca nela o sentimento de nojo. Ou seja, a princípio é uma resposta aprendida culturalmente. De forma resumida, o comportamento de nojo da criança poderia ser predito pelo comportamento dos pais. Mas também sentir nojo faz com que haja preservação da nossa espécie. Como assim? Sentir nojo nos leva a nos afastarmos do que provocou nojo. Assim, evita-se uma série de problemas decorrentes do contato com agentes patógenos, principalmente as infecções. O nojo está na nossa vida cotidiana. Ela determina nossos hábitos de higiene. Ela determina quando nos aproximamos das pessoas, a quem beijamos, com quem transamos, e assim vai determinando os nossos contatos. Também sentimos nojo, inclusive, de coisas abstratas, como o preconceito, a violência, a crueldade, a política. Só que tudo isso só vai fazer sentido se nós somos pessoas íntegras, entendeu? Mas vamos dar maior ênfase a uma das fases de desenvolvimento preconizada por Freud, o pai da psicanálise, para dar conta de alguma maneira a essa pergunta que nós recebemos. Trata-se da fase anal. A fase anal inicia-se por volta dos 18 meses, 2 anos e vai até aproximadamente os 4 anos de idade. É nela que se estrutura a base de segurança psíquica e a formação de valores na criança. Nessa fase tão importante, entram em cena as características defensivas e sádicas naturais e necessárias à nossa sobrevivência, como a agressividade, a posse, o egoísmo, a dominação, por exemplo. É uma época de grande relevância no desenvolvimento da criança, porque ela já compreende o que lhe é dito e é muito importante que os pais e os cuidadores que estão no entorno dela saibam que ela é totalmente literal nesta idade, ou seja, ela não entende o abstrato, as ironias, as frases de duplo sentido, ela não tem o cacuete emocional e cognitivo neste momento ainda, dos 2 aos 4 anos, para entender que o que você falou não é tão do jeito que você falou. Como, por exemplo, se a gente diz assim, nossa, como você é mal educada, ninguém vai gostar de você nessa vida. Ela, na verdade, vai entender, vai acreditar que quando ela não for tão educada quanto o outro precisa, quanto o outro espera dela, ninguém vai gostar dela realmente. Ninguém vai estará com ela de fato. Quando ela fizer birra e ela não for bacana aí naquele cenário, você pode dizer assim, eu vou te deixar aí. Ela de fato vai se sentir deixada por você. Ela vai sentir-se abandonada. Sabe aquela máxima que muitos pais falam? Para de chorar, engole o choro. Gente, tudo isso vai sentir com que ela não possa externalizar os sentimentos que ela tem, porque ela se sente desvalorizada nessa condição de externalização. E tudo isso vai gerar consequências futuras. Certa vez, andando na rua, uma criança chorava muito. Ela devia ter aproximadamente 3 anos. E a mãe dizia assim,
Aliás, a criança chorava muito porque ela dizia algo, que eu não sei o que é, que a mãe não gostou. E a mãe dizia assim para ela, repete, repete, e a criança repetia. E quanto mais repetia, mais a mãe batia nela. Só que a mãe continuava dizendo, repete, repete, enfim. A criança estava entendendo que ela devia realmente atender a mãe. Então ela repetia e ela apanhava ainda mais. E naquele momento eu fiquei muito angustiada, querendo me interpor na relação para explicar para essa mãe que a criança estava atendendo ao pedido dela, a exigência, aquela ordem. Enfim, eu fiquei ali por perto e de certa maneira a minha presença inibiu que a mãe continuasse batendo na criança. Mas o meu desejo era enorme de poder explicar para essa mãe isso que nós estamos conversando agora. Mas naquele momento eu não o fiz. Enfim, foi uma circunstância. Desse modo eu quero repetir para vocês que é muito importante podermos ser acolhedores, amorosos e poder entender minimamente do que essa criança precisa para que nós possamos ajudá-la nesse desenvolvimento na sua vida. Então, como é que a gente percebe que a criança entrou na fase anal? Ela começa a se interessar, a se importar com o próprio xixi e com o próprio cocô. Então é quando ela, por volta dos 2 anos, estará deixando as fraldas. Então, a criança entende que as fezes são as suas primeiras produções e, como tal, ela espera ser valorizada. O xixi e o cocô, sobretudo, tem simbolicamente um valor muito grande para a criança, porque é aquilo que ela consegue doar. Então, através da aceitação dos pais pelas suas primeiras produções, ou seja, pela doação das suas fezes, ela buscará e encontrará segurança psíquica pela aceitação do que ela produziu. Isso pode até parecer estranho, mas é dessa forma, isso é cientificamente preconizado pelo Freud, e isso vai fazer-nos entender o que é a fase anal. E isso é muito importante, gente. Nessa idade, é necessário ensinar os cuidados de higiene no banheiro, mas sem transmitir a impressão de que se trata de algo sujo, nojento, de algo que causa repulsa, afastamento, o nojo, enfim. Então é importante que você não fale que o cocô da criança é fedido, é nojento, é afastador, que é uma caca, e nem faça careta. Lembre-se, isso é uma criação dela, uma produção, e como tal deve ser valorizado, ok? Ensine, mostrando que é preciso dar tchauzinho para os cocôs dela no vaso sanitário. Pode dizer até que ele foi se juntar aos outros cocôs da casa, por exemplo, né? Tudo com muita tranquilidade, porque o ato de defecar, de expulsar as fezes, representa livrar-se do desnecessário, desprender-se, soltar, mandar embora. Essa criança, quando adulta, conseguirá livrar-se de relacionamentos ou situações que não serão boas para ela. Ao colocar para fora suas fezes de forma tranquila, a criança aprende também sobre desprendimento, atividade, iniciativa, e é nesse momento, lá, quando ela for adulta, que ela vai dizer não com tranquilidade, ok? O ato de reter as fezes representa o controle, a dominação. Na vida adulta significa o guardar, o poupar, o saber cuidar de si mesma, das suas coisas. Então é de grande importância também lembrar que nesta fase, muitas mães e muitos pais ficam aflitos com o desfraude. Muita calma nessa hora, porque cada criança tem o seu tempo. Embora, cientificamente, a gente espera, né, que a partir dos 2 anos a criança já tem os músculos esfincteriano do ânus e o vesical, o xixi, amadurecidos, que farão com que ela já consiga reter ou expulsar essas produções, a micção, o xixi e as fezes. Bom, nesse momento os pais e as mães ficam muito angustiados, mas esses componentes de angústia e de ansiedade não ajudam, bem como cobranças e exigências dessa hora. Tudo isso é muito prejudicial. Então é muito importante que você saiba observar se essa criança está saudável de fato, física e mentalmente, para que ela consiga responder a esse treino que você fará por volta dos 2 anos ou a partir dos 2 anos. Se essa criança não tiver nenhuma disfunção orgânica, mental ou emocional, ela vai aprender a controlar o xixi e as fezes, o número 2, como se diz, né, no jargão popular, porque ela já está amadurecida para tal.
E a criança recebendo o cuidado adequado dos pais ou dos seus cuidadores, quase sempre a escola, ela aprende com segurança psíquica esse desenvolvimento. Os pais devem ensinar com brandura, inclusive os cuidados higiênicos adequados quando ela for ao banheiro, mas sem excessos, né? Ela deverá lavar a mão, ela deverá usar o banheiro com segurança, porque esse banheiro também tem que ser minimamente supervisionado, né? Porque nem sempre banheiros públicos oferecem a segurança que precisamos ter, sobretudo na criança. A criança deverá receber incentivo ao ato de defecar, expelir, sem inibições. Se ouvir que é feio, que é fedido o seu cocô, desenvolvendo nela o sadismo saudável, para que ela compreenda que pode colocar para fora e desprender-se de tudo que não é mais necessário durante a vida, daquilo que não lhe serve mais ou que não lhe faz bem. E isso mais na frente vai se referir aos relacionamentos, com quem eu quero ficar, com quem eu quero permanecer ou nada disso. Enfim, para finalizar, a criança que teve excesso de escrúpulos com nojo, ouviu que seu cocô era sujo, era fedido, ou ainda que não teve cuidados nenhum com a higiene, pode desenvolver pelo ato de expelir a agressividade destrutiva e não vai conseguir botar para fora com tranquilidade aquilo que lhe faz mal. Ou pode desenvolver ansiedade, passividade ou expressar movimentos de nojo em várias situações que vê alguém ou alguma coisa que lhe provoque essa sensação, usando o banheiro inclusive, ou até mesmo comendo simplesmente uma comida se for pastosa. Imagine uma situação dessas num adulto. Pelo ato de reter e controlar de modo absoluto, poderá produzir episódios crônicos de prisão de ventre. Ela poderá desenvolver o egoísmo, a mesquinhez, ciúme e controle de ter tudo somente para si, além de ter muita irritabilidade e mau humor ao querer expelir o que lhe foi impedido. E aí ela pode desenvolver constipação. Sabe aquele adulto que diz assim, eu só consigo fazer cocô se for da minha casa? Isso é um excesso de escrúpulos, de nojo, porque é como se o ambiente fora daquilo que é 100% seguro faça com que ela não tenha a segurança psíquica que deverá ter sido desenvolvida ao longo do seu processo de crescimento. Vamos lembrar que toda falta, excesso ou trauma sofrido durante a fase anal leva a uma possível fixação patológica nesta fase, como por exemplo a constipação. Então, cuidado na medida do bom senso é sempre recomendado, porque esta criança poderá se tornar um adulto com uma constipação crônica e a causa está aí na fase anal em função de como se deu o treino ao piniquinho. Dar tchauzinho para o cocô no vaso sanitário, não desdenhar dessa produção da criança, não dizer de forma pejorativa que o cocô dela é feio, é fedido, é nojento, e ter muita paciência na retirada das fraldas. Essas são formas de ajudar as crianças a passar por essa fase de forma saudável. Uma criança com segurança emocional tem muito mais chance de se adaptar para suportar as adversidades da vida sem sucumbir a essas adversidades. Que tenhamos força, coragem e muita paciência para ajudá-las a lidar com o descarte do desnecessário. Todo o esforço será recompensado ao perceber que sua criança sente-se importante, se valoriza pela ética e não pela estética. Muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e até o próximo programa. Obrigada.